Você já viu um disjuntor de 3.000 amperes? Igual esse daqui, ó, tá marcado 3.000 amperes de corrente, é o que ele suporta. Mas que bitola de cabo temos que colocar para suportar 3.000 amperes de corrente? Será que isso daí é em corrente contínua? Será que isso daí é em outro tipo de frequência? Por que 3.000 amperes? Onde que eu vou utilizar um equipamento com 3.000 amperes? Nós temos disjuntores como esses, no quais eles ficam dentro dos chamados QGBTs, que são aqueles quadros gerais de distribuição em baixa tensão, que fazem aquela distribuição para vários circuitos dentro de uma empresa. Eles realmente trabalham com uma corrente muito alta. Você vai encontrar disjuntores de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 8.000, 10.000 amperes. E aí eles vão utilizar, principalmente na saída deles para distribuição, os barramentos de cobre que conseguem suportar uma corrente muito grande. Mas esses disjuntores menores, que são os chamados mini, esses disjuntores eles não têm uma capacidade tão grande de suportar, como exemplo, de 3.000 amperes. Mas isso aqui está marcado, como exemplo que aparece na foto para vocês. Esse disjuntor você pode perceber que ele tem uma corrente de 10 amperes e é nominal que ele vai trabalhar e atuar no sentido de sobrecarga. Porém, quando nós dimensionamos o disjuntor, é importante observar essa outra marcação no qual ele está marcando qual é a corrente máxima de curto-circuito que ele suporta. E será que isso realmente é importante? O que acontece com o disjuntor se eu não observar isso corretamente? Para entender melhor isso, é necessário a gente aprender a calcular a corrente de curto-circuito, por exemplo, de um transformador. Quando eu tenho lá na entrada de energia um transformador de 45 kVA, ou seja, um transformador de 45.000 VA de potência, digamos que a saída dele é 220, é a saída trifásica. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a corrente nominal do transformador. Para isso, a gente vai utilizar essa fórmula, que é a potência nominal do meu transformador dividido pela raiz de 3, ou você pode substituir por 1,73 vezes a tensão nominal. Dessa forma, nesse exemplo, a gente vai encontrar o valor de 118,23 amperes. Pronto, essa é a corrente nominal por fase ali do meu transformador. E aí, para descobrirmos a corrente de curto-circuito na saída do transformador, ou seja, se fechar um curto-circuito na saída dele, qual que vai ser a corrente máxima de curto-circuito que vai acontecer ali? E para calcular isso, utilizamos essa fórmula, que é a corrente de curto-circuito vai ser igual à corrente nominal, que a gente acabou de descobrir, que é 118,23, dividido pela impedância do meu transformador, que é essa tal de impedância. Já tem um vídeo aqui no canal explicando o que é a impedância, reatância, capacitância e tudo mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá para depois você saber mais sobre isso. Mas, claramente dizendo, a impedância ela vai ser uma resistência dentro do meu transformador, no qual cada um possui uma impedância diferente. Isso vem marcado lá na placa de identificação do transformador. E aí, se você não sabe, pode ser necessário você pedir para a concessionária de energia local fornecer para você o valor da impedância, para você conseguir calcular corretamente o circuito de alimentação e dimensionar corretamente o transformador. Vamos simular que nesse caso aqui a impedância do transformador seria de 3,63%. Esse valor é dado em porcentagem. E para utilizar no cálculo, divida a porcentagem por 100, encontraremos 0,036, no qual, dividindo a corrente nominal por 0,036, vamos encontrar uma corrente, que será a corrente de curto-circuito, de 3.257 amperes. 3.200 amperes de corrente de curto-circuito. Essa é a corrente de curto-circuito, ou seja, a corrente máxima que vai haver quando houver um curto-circuito na saída do trafo ali. Mas o que isso me interessa? Eu não vou subir no poste lá, meu circuito não tem nada a ver com isso. Porém, quanto mais perto o seu padrão de entrada estiver do transformador, maior será a corrente de curto-circuito. E principalmente se o trafo lá da rua que está fornecendo energia for muito maior a potência. Nesse exemplo a gente utilizou um trafo de 45, e se fosse um de 75, um de 100, poderíamos ter transformadores muito maiores nos quais essas correntes de curto-circuito seriam maiores. Ou seja, se der um curto-circuito ali no padrão de entrada, precisamos saber realmente qual que é essa corrente de curto-circuito. Para que isso? Porque o meu disjuntor, como está escrito aqui,
ele suporta uma corrente de curto-circuito máxima de 3.000 amperes. O que passar disso danifica ele e ele pode acabar não atuando em nenhuma situação. Por isso que nós temos que colocar corretamente. E para isso precisamos calcular. Nesse caso, onde nós vimos que a corrente de curto-circuito do transformador foi de 3.257 amperes, já deu para perceber que esse disjuntor aqui está muito próximo desse valor. Porém, existem também os valores da impedância dos cabos que trazem a energia do transformador até o disjuntor. Vamos pegar um exemplo aqui, digamos que eu tenha cabos de cobre de 10 milímetros, no qual vão alimentar o meu padrão de entrada. Vamos dizer que do meu trafo até o meu padrão de entrada, deu lá 15 metros de distância, ou seja, o circuito total, sendo um circuito bifásico, duas fases, vai dar 30 metros, afinal de contas, o circuito tem que ir e voltar, é um circuito fechado. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos descobrir qual que é a resistência do meu cabo. Para isso, vamos utilizar essa fórmula, que é resistência igual o valor da resistividade do cobre, vamos utilizar aqui o 0,0172, vezes o comprimento total do meu circuito. Lembra que eu falei? Se o circuito tem 15 metros, como são dois cabos indo e voltando, imagina se abrindo aquele circuito, tem 30 metros de comprimento total do circuito, e não 15. Então vou colocar aqui 30, dividido pela seção do meu cabo, que no nosso exemplo é 10 milímetros. Com isso, vamos encontrar uma resistência de 0,0516 ohms. Isso daqui a gente está calculando só a resistência. Existem vários outros fatores, como por exemplo, a indutância do circuito, e aí para isso tem que fazer cálculos muito complexos, que não vou mostrar aqui no canal não. A ideia aqui realmente é simplificar para vocês conseguirem entender de uma vez por todas como é que é feito esses cálculos. Aqui a gente vai chegar num valor muito aproximado. Então, descoberto o valor da resistência do meu cabo, preciso somar com o valor da resistência do meu transformador. Porém, o valor que nós vimos lá da impedância do transformador, que ela pode ser dada também em ohms, ela foi dada em porcentagem. Eu preciso converter ela em ohms. Vamos utilizar essa fórmula aqui, onde eu tenho a tensão nominal do meu transformador dividido pela corrente nominal do meu transformador vezes a impedância. Vamos dividir ela por 100, vamos ter lá os mesmos 0,036. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar que a impedância dentro do meu transformador, dada em ohms, será de 0,0675 ohms. Descoberto isso, agora ficou fácil. Agora nós temos dois valores em ohms. Antes nós tínhamos um valor em porcentagem e o valor dos cabos em ohms. Agora vamos somar os dois. Nós teremos uma resistência total de 0,1191 ohms, no qual a gente utilizando a lei de Ohm, que ficou muito fácil agora, a gente vai dividir a tensão do circuito, que é 220 volts, dividido por essa resistência total do circuito. Encontraremos uma corrente de curto-circuito de 1.847 amperes, ou seja, 1,8 kA. Percebeu como já caiu bastante? Ou seja, nesse caso, o meu disjuntor de 3.000 atenderia tranquilamente, porque a corrente de curto-circuito seria muito menor. E aí, nesse caso, se nós pegarmos lá do padrão de entrada, você tem que considerar que vai ter mais cabo para chegar até o quadro de distribuição, lá dentro da residência. Tem mais cabo, vai ter mais resistência, ou seja, o valor de curto-circuito lá dentro vai ser menor ainda. Então, normalmente, quando se fala de resistência, e principalmente apartamentos que os circuitos são bem longos, lá dentro do quadro de distribuição que fica dentro da casa, não precisa se preocupar tanto com essa corrente de curto-circuito. Porém, principalmente lá no padrão de entrada, onde nós temos transformadores, e quando são em edifícios, transformadores com uma potência muito grande para poder suprir a todos os apartamentos, tome cuidado que ali pode realmente ter um valor de curto-circuito muito alto. E aí talvez um de 3.000 ou um de 4.500 não seja o suficiente. Fique atento a isso, porque realmente isso pode ocasionar um acidente. Afinal de contas, se houver um curto-circuito e o meu disjuntor não atuar, pronto, está feito o estrago e você pode ser responsável por não ter calculado a corrente de curto-circuito. Lembrando que esse cálculo que eu mostrei aqui é um cálculo aproximado. O cálculo para isso é muito mais complexo. Tá? E vai envolver vários outros fatores matemáticos aqui, que eu gastaria aqui praticamente 1 hora explicando aqui no canal, e o conceito do canal aqui não é isso. É explicar de forma descomplicada e fácil para você realmente entender. E importante, se for realmente calcular como, por exemplo, um CCM, um QGBT, precisa aplicar essas fórmulas com exatidão. Deu para entender, então, essa tal da corrente de curto-circuito?
e por que ela vai caindo conforme ela vai ficando mais longe lá do transformador? Se você gostou, entendeu ou não entendeu, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Tem o nosso link do nosso site, entra lá, tem curso, tem download, tem bastante material para vocês. E eu aguardo vocês no próximo vídeo.